eu sinto é que a pessoa também tem uma necessidade de uma explicação clara, de uma explicação compreensível daquilo. Por que você está mandando eu fazer isso? Persuasiva. Exatamente. Por quê? Eu acredito que a pessoa tem o direito. Não tem mais aquela coisa, faço o que eu mando, não faço o que eu faço. Entendeu? Assim como está sendo questionado aqui, assim como a gente está colocando na mesa. Cara, por quê? Como que tu sabe que a minha saúde tá... porque talvez você deu um indício assim, assim, assim. E aí a gente vai por... muitas vezes, cara, e obviamente com muito cuidado e com muito respeito, às vezes você vai meio que no acerto e erro. Passar algumas coisas, faça isso, faça aquilo, tá melhorando, tudo. Porque toda, né, terapia do campo psíquico, ela passa, né, por esse... Você passa num terapeuta, numa psicóloga, num psicanalista, ele vai traçar ali alguns campos, vai traçar alguns terrenos, para que você pise para ver, é aqui mesmo, cara, que tá, é ali mesmo, porque não tem como a gente fazer a tomografia. Não tem como a gente tirar o raio-x para saber se a merda da tua vida tá no teu casamento, ou tá na tua saúde física, ou tá... Mas eu já vi muitas pessoas transformarem a vida, né? Você falou sobre corpo e mente, né? É uma coisa que eu prego muito. Eu vejo o Nuno Cobra também, que eu gosto e respeito a terapia dele, tanto o pai quanto o filho, né? Quando fala sobre o Regis tocou muito aqui, né? Sobre o conhecer a ti mesmo e o significado de algumas coisas, né? Por que realmente que eu tenho que fazer? Propósito, né? Propósito. E as pessoas têm um grande problema hoje. Hoje foi pregado que qual o teu propósito? Eu não sei se vocês concordam com isso e está tudo bem, mas eu acredito que um ser humano não tem só um propósito de vida. É impossível você ter apenas um propósito de vida. Vamos vasculhar a nossa vida? Você tem vários propósitos. Você tinha um propósito quando você estava na faculdade. Depois você veio um outro propósito quando você conseguiu o seu primeiro trabalho. Depois veio um propósito no seu primeiro filho. Depois veio um propósito. Você está entendendo? Então, assim, o que é propósito? É aquilo que você se propõe a fazer. É aquilo que você se propõe a trocar a unidade de medida de tempo por uma ação. Se você chamar propósito de uma atividade ou de um resultado específico, eu tô comprado nessa. Mas se você, por exemplo, você me pergunta assim, qual que é o seu propósito? Uma vida boa. Então é o mesmo propósito desde que, cara, eu me entendo por gente com 6 anos pensando nisso. Excelente. Então, eu acho que é a lente que a gente usa para examinar esse propósito. Quando você chama propósito algo, né, que você tem vários caminhos que você pode traçar, né? Então, assim, sei lá, troca a palavra propósito por bolo, né? Esse bolo ele pode ser grande, pequeno, né? Bom, ruim, né? Banana, laranja, né? Então, mas o propósito é fazer um bolo. Mas hoje o que é cobrado das pessoas? Você tem que ter um propósito. Aquilo ali, né? Aquilo ali. Eu achei muito bonito quando você falou assim, desde quando eu me conheço por gente, desde os meus 6 anos de idade, eu tenho um propósito de ter uma vida boa. Você com 6 anos, você tinha uma visão de vida boa. Sim. Com 18 anos, você tinha uma outra visão de vida boa. Com os 23 anos que você tem agora, que eu sei que são só 23, sim. Você tem 24. Você 24? Tem uma... Fez ontem. Fiz ontem. Agora vai. Agora vai. Você é corintiano, cara. Então, Caião, uma coisa ou outra. 23B. Então, o que você... Por isso piadinha, que eu... gente, piadinha. Tá, tem que ter, tá em casa. Então é isso que eu tô te falando. Hoje isso... é cobrado esse único, meu propósito é esse. E isso, o que essa cobrança faz? Faz com que as pessoas se sintam em dívida com elas mesmas, Marcos. Eu não sei qual é o meu propósito. Quantas vezes eu vi pessoas... Como assim? Você não a vida sabe sem sentido, né? É a vida sem sentido. E não é verdade. É que talvez eu entenda propósito enquanto sentido, porque eu te rebateria a pergunta assim, o meu propósito de fato com 6 anos era diferente do de 12, com o de 18, com o de 20 e com o de 40, mas ele ainda está no grande propósito do da bem. Vida boa. Do bem, né? Então assim, são coisas que, e aí quando, né, no dia lá que a gente morrer, né, e se houver julgamento, né, eu falo assim, a minha vida, não precisa nem o julgamento próprio, que eu digo, não estou falando nem julgamento metafísico, né? Eu estou falando quando você está na beira da morte, fala, cara, valeu a pena a minha vida? Você não vai lembrar de qual era o teu salário quando você tinha 18 anos, quando você tinha... Você vai lembrar do quê? Dos pontos da sua vida boa. E se você não tem esse propósito genérico, você não vai lembrar que você achava que era bom ter uma BMW ou um Porsche antes dos 40 anos. Né? Então, assim, e a gente está falando a mesma coisa, né? E quando você fala, eu entendo a palavra propósito para ter esta
perdura, essa manutenção durante uma vida humana, Total. algo que não muda, né? Que é independente do valor em si, mas é o bem, né? O bem que a gente chama metafísico, né? Algo Sim. que transcende a nossa a relação tempo e espaço, né? Sim. Eu já me deparei com pessoas assim, Francisco, eu sou muito infeliz. Eu não sei qual é o meu propósito. Você me ajuda a encontrar o meu propósito? Como que alguém pode entregar um propósito para outro alguém? Você acabou de ir muito profundo em algo. Você tem um propósito desde a infância e isso meio que se tornou inabalável na tua vida, pelo que eu sinto. Tá entendendo? Mas agora pergunta para uma pessoa que acabou de descobrir, ou que está aí fazendo quimioterapia, acabou de descobrir que tem câncer. Pergunta para ela qual é o propósito dela. Você tá vendo como é mutável? Sim. Mesmo dentro de um campo de um valor Sim. muito bem alinhado como você tem, como eu acredito que nós aqui temos princípios definidos. Hoje o grande problema tá, Regis, em a pessoa não conseguir identificar quais Sem são dúvida. os meus princípios, quais são. O que é valor? É aquilo que eu valorizo de verdade. E a gente passa muitas vezes uma vida de merda sem pagar o preço para ter aquilo que vale de verdade. Eu vou falar uma coisa, sem ser emocional aqui. Claro. Mas quando foi a última... Não pra vocês. Uma coisa que eu pergunto pra pessoa que fala que não tem propósito. Quando foi a última vez que você falou te amo pro teu pai e pra tua mãe? Isso vale a pena pra você? Vale muito, mas eles estão lá, né? Até quando eles estão lá? É isso aí. Você tá entendendo? A perspectiva de finitude, né? A perspectiva... É perfeito. A perspectiva de finitude. Porque a pessoa, ela pensa... Justamente, eu não tenho propósito de vida, mas, cara, se você não faz nem o necessário... E isso descamba pro niilismo, né? Isso descamba, né, para aquela ideia, porra, se eu não tenho, ninguém tem. Né? E se, cara, porra, assim, para mim é óbvio, né? Quando você vai discutir no bom sentido, né? Que nem a gente está discutindo Óbvio. aqui, né? Quando você vai conversar com um ateu ou até mesmo com um agnóstico, né? Então assim, não, cara, você tem aqueles caras que falam, porra, meu, não, aqui ó, se existe o mal e Deus é bom, logo não existe Deus, né? Então esse é um argumento que a gente ouve, né? A gente ouve bastante, né? E o cara fala com ar de autoridade, de quem descobriu isso, né? E a gente percebe, né? Esse problema a gente decide, né? Com 8 anos, né? Você fala, caralho, olha, até coisa acontece que não é ruim, né? Tem criança na rua também. Eu sou criança, mas tem outra criança ali que não tem o que comer, né? Eu concordo muito com o que o Chicão falou aqui, mas assim, não é porque talvez eu tenha um viés, né? Por minha esposa ser psicóloga e trabalhar essa área, mas, cara, é muito da terapia cognitivo-comportamental. Total. Passa muito por esse âmbito, por esse meio, né, que não é uma coisa tão nova na psicologia, é uma coisa que aí surgiu Beck, né? Acho que é o pai da terapia cognitivo-comportamental. Aí já está falando do meio para frente do século XX, aí 1950, 60 para frente, mas passa muito por isso, né? Existe uma ligação forte do coach com o psicólogo. Psicologia? Com o psicólogo, não, com a psicologia perfeita, mas eu digo com a psicologia... Terapia comportamental cognitiva. Isso, com a terapia cognitivo-comportamental, com o TCC em si. Porque eu acho que passa muito por Carl Jung isso. E eu aproveito e pergunto para você, Camara, existe hoje, assim, dos preceitos aí de boa qualidade de serviços de saúde, existe a figura do mentor, né? Então, que é o cara que... quando a gente entrou na faculdade, tinha a figura do tutor, né? Que era o cara que era um médico, em geral, um professor, que pegava os alunos do primeiro ano e mostrava como é que era ser, né, médico. Né? Enfim, e hoje na carreira médica, né, existe todos os grandes hospitais e todas as grandes empresas que trabalham, né, tem essa figura do mentor. Existe uma diferença? Você vê alguma diferença? O que essa figura de mentor tem a ver com essa figura de coaching, cara? Dentro do que o Chico falou, de que as pessoas muitas vezes têm dificuldade de propor sentido para suas vidas, né? E isso acontece também com o médico, né? Isso acontece e cada vez mais com as gerações mais novas. Isso a gente vê dia a dia. Não precisa demonstrar porque isso é evidente. Não precisa ter classe para pessoas. Você está entendendo? Sim. Não existe... determinados tipos de pessoas têm isso. Existem pessoas pobres, ricas, que têm
esse déficit, tem essa necessidade, tem essa busca. Eu acredito que a humanidade tem essa busca pelo sentido, pelo que vale a pena viver, né? E, cara, aquilo que a gente falou aqui no começo sobre a morte, né? E que o Regis falou, graças a Deus a gente realmente vai morrer. É assim, imagina você viver eternamente, seria uma prisão, né? Seria uma prisão na Terra você viver eternamente. Deixa eu me libertar, né? Deixa eu me libertar. E é o que eu acredito, cara, sobre o perfeito, né? O que é perfeito? O que significa perfeito? Enfim, tá feito. Né? Eu acredito que a nossa vida segue por esse lado. Mas só pegando esse gancho, a gente já passa para o Marcão, que justamente essa questão. Não existe uma classe que tenha necessidade. Você fala, não, olha, tal tipo de pessoa. Olha o aumento de suicídio com idosos. Sim. O dado... A taxa de burnout em médico, cara, é bizarro. É bizarro. Bizarro. E você vê que um médico geralmente tem uma vida financeira, deveria ter, né, uma vida financeira ali regularizada, porque tem um ganho, tem como outras profissões, como engenheiro, como... Né? Enfim. E outro ponto, né, você cuida da vida, da morte, teoricamente você é uma pessoa que está treinada a lidar com dificuldades, né? E então que as pessoas... que a vida já é um penhasco, cara. Se você não souber, né, caminhar nessas pedras, só que o que eu prego? Qual que é a minha... Pode até parecer meio simplista, mas o que eu prego? Saiba caminhar bem, então caminhe da forma que seja mais confortável para você.